Olá, querido aluno. Essa é uma aula de instrução em que eu vou dar para você o caminho de como você faz para conseguir uma nota muito legal. Vamos lutar pela nota máxima na redação MPU, dissertação argumentativa, Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas é um demônio, é uma praga. Não, segura lá. Em primeiro lugar, a gente precisa conversar com vocês algumas coisas muito importantes acerca da dissertação. A primeira coisa que a gente tem de fazer é entender o edital, o valor da redação e os critérios de correção da redação. Isso é muito importante. Por que eu preciso saber os critérios? Primeiro, por razões óbvias, você tem que saber qual é o caminho, o que está sendo exigido. E segundo, porque quando você receber sua nota lá, a nota para entrar com recurso administrativo, e lembra que todo mundo entra com recurso administrativo para conquistar uma notinha a mais, você vai verificar que o recurso administrativo ele tem que ser pontuado item por item. Então, quem estiver fazendo o curso comigo, quem estiver no meu grupo do WhatsApp, quem estiver envolvido com a MPU, eu vou dar preferência para esse meu aluno, né, que está lá fazendo as redações comigo. Ele vai ter preferência no atendimento às redações, aos recursos administrativos. Então, antes de mais nada, geralmente, quando dão um edital, o candidato só olha, vê que tem redação, e nem olha exatamente para ver quanto vale a redação. Você está fazendo uma prova que vale 120 pontos, e dos 120 pontos, juntando tudo, ok? Específico, geral, a prova objetiva mais a dissertação vale 120 pontos. Dos 120 pontos, 40 pontos, então a nota de 0 a 40 vale a redação. Você não pode tirar menos do que a metade, ou seja, se você tirar menos de 20 pontos, ou seja, tiver menos de 50% de aproveitamento na dissertação, você vai ser eliminado do concurso. Mas a gente sabe, vamos lá, vamos conversar aqui sério, que para você ser competitivo, para você ter boa oportunidade de conseguir essa vaga, você tem que mirar naquele candidato que é o grande concorrente, que vai ter cerca de 90% de aproveitamento. Portanto, a pergunta que você tem que fazer para o prof o que é que eu faço para conseguir 90% de aproveitamento? Segue o líder, vamos seguir. O que exatamente o candidato que tira 90 em 100 vai fazer para conseguir essa nota? Essas instruções bem práticas, são instruções muito práticas que você deve seguir, porque a gente sabe que a redação vai estar em todos os concursos que são concorridos e competitivos, então se você está se preparando para concursos, começou nessa brincadeira, ou já está há algum tempo, não tem jeito, você vai ter de passar pela dissertação. Então, você precisa ter, para conseguir isso, a primeira coisa, saber como é que isso está posto no edital. Esse é o primeiro passo. Então, vamos dar uma papirada para a gente examinar isso de perto. Primeiro ponto, se vale 40 pontos em 120, a redação vale 1/3 da nota, ou seja, 33 pontos, periódica, 33,33%. Geralmente, os candidatos ficam envolvidos com o conteúdo programático, então está lá, fazendo exercícios simulados, porque o coach, o treinador, o incentivador, o cara do cursão grande lá, diz para ele, vai fazendo simulados, ele vai fazer simulado, conteúdo, assistir aula, simulado, conteúdo, assistir aula, e deixa a redação sempre para o fim. E a redação vale 1/3 de tudo. Então, ela é o começo do trabalho e não o último. É por onde você começa a preparação. E os candidatos sempre deixam para o final. Então, de novo, segue o líder. Aquele cara que vai conseguir, olha só, candidato que vai conseguir 90% de aproveitamento, ele já começou a estudar agora. Ele não vai esperar até maio para começar a fazer as redações. Lembra que eu preciso dominar a parte teórica e a parte prática. Sem fazer redação, você não vai aprender a fazer redação. Só há uma maneira de aprender a fazer redação. Adivinha? Fazendo redação. Mas eu leio bastante. Ler bastante desenvolve a sua capacidade de ler, não de escrever. Você vai ter 1h15, 1h15 no máximo, para fazer redação sob pressão. Então, você precisa treinar essas circunstâncias. Você precisa saber se consegue fazer um bom texto de 30 linhas e não pense em menos do que 30 linhas, 29 a 30. Se é de 20 a 30, se eu fizer 22, tudo bem. Não. De novo, quem vai conseguir 90% de aproveitamento vai fazer 29, 30 linhas, 29, 30 linhas. Então, esse é o paradigma. Não pensa em diferente. Se você está pensando diferente, não perca seu tempo. Eu vou ser bem claro e objetivo. Se você não treinar, se você não seguir o meu roteirinho, você está perdendo tempo e dinheiro. Vai fazer outro concurso, vai procurar outra coisa. Ou você segue esse roteirinho, ou você não tem chance de aprovação. Essa é que é a realidade. E o CNU mostrou isso.
Mas não adianta na hora querer improvisar. O cidadão não sabe interpretar a proposta, não sabe fazer a paragrafação correta, vários elementos simples de serem resolvidos num curso prático e rápido e funcional, e o candidato não segue o roteiro e aí não consegue o objetivo, e depois entra com recurso judicial, recurso disso, recurso aquilo. Não, antes de entrar com recurso, faça a sua parte. Legal? Então, número de linhas, 29, 30, não se negocia. Você notou aí, ó, tem coisas inegociáveis, legal? Vamos lá. Segundo ponto, se vale 1/3 da nota, o começo de tudo é a redação. Então, eu tenho que começar estudando redação, 2 horas por semana, tudo bem? Você vai pegar o meu curso, você vai começar a assistir a parte teórica para superar a parte teórica, para depois ir para a parte prática, que aí é a parte legal, né? Quando você vai produzir o texto, por prof aqui corrigir, não terceirizo, portanto, você não vou entregar para ninguém corrigir, você vai falar diretamente comigo, eu é que vou trocar informações com você para você melhorar o seu texto. Então, vamos lá. Se vale 33,33%, a praga está aqui posta. Eu preciso conhecer isso aqui, porque quando você fizer o recurso ADM, você tem que fazer pontuando, ó, parte 1, parte 2. Então, são 40 pontos divididos em 2 partes. A primeira parte é a estrutura textual. A estrutura textual tem pontuação máxima de 28 pontos. A segunda parte, que é a questão da correção gramatical, tem 12 pontos. Qual é a diferença? A primeira parte, gente, que é a questão da abordagem do tema A e a progressão textual, ela é mais subjetiva. Não é? É mais complicada, mais complexa. Por isso que no curso a gente trata isso no segundo momento. No primeiro momento, que é a parte mais objetiva, é a norma culta. O que a gente entende por norma culta? A questão dos desvios gramaticais. Então, aqui entra vírgula, crase, toda morfossintaxe, morfologia, sintaxe e ortografia. Legal? Então, a correção gramatical. Então, se você está escrevendo ortograficamente com a letra certa, se você está separando a sílaba de maneira correta, se você está usando o hífen corretamente, se você está usando a acentuação corretamente, isso tudo é ortografia. Depois a morfologia e a sintaxe. Não é? Ou seja, agora, a crase, a concordância, a regência, toda a parafernália da gramática. Cada erro que você cometer, você perde 0,8 pontos em 40. Eu não preciso dizer o que isso pode representar na sua vida. Logo, você precisa dominar esses erros e diminuir o máximo possível o número de erros. Por isso que o treinamento é legal. Então, quando você está treinando comigo, mandando a sua redação, eu vou avaliar quais são os erros mais comuns, quais são os erros recorrentes. E aí a gente vai tentar diminuir esses erros. Legal? O máximo possível. Essa é a regra. Ou seja, a gente vai, no dia da prova, isso é normal, ter 1, 2 erros, isso é comum. Ou seja, o carinha que vai ter 90% de aproveitamento, ele pode ter 1, 2 desvios, ainda é plausível, mano, ok? Isso está na conta. Legal? Bom, vamos lá. A seleção vocabular é o campo semântico, as palavras que você está empregando, se elas estão dentro daquele campo semântico, se são palavras corretas, empregadas dentro da norma culta. Quando a gente entende norma culta, fala norma culta, você não tem que entender que tem que usar palavras complexas, não é isso. Você não pode usar o vocabulário coloquial, o vocabulário do dia a dia. Isso você não pode fazer. Então, é uma seleção vocabular. Quando você treina a redação comigo, eu vou verificar qual é o seu vocabulário, para a gente melhorar esse vocabulário. Entra aqui a questão também de repetições, o uso de conjunções, a gente vai usando variadamente também esse vocabulário. Legal? A primeira parte, que é a abordagem do tema, diz assim, ó, considera a capacidade do candidato selecionar argumentos. Então, quais os argumentos e aí como eu argumento? Então, tem uma aula que é a aula de argumentação. Eu mostro o tipo de argumento, como você argumenta, e a evolução desses argumentos a gente vai chamar de progressão textual. A progressão textual é a maneira como você vai juntando esses argumentos, defendendo a sua tese. Lembra que se é uma dissertação argumentativa, tem a tese. A tese é a ideia de fundo, faz parte do planejamento do texto. Então, esses são informações super importantes que nós, lá no curso, vamos tratar, item por item, a gente vai mostrar o que é coesão, o que é progressão textual, com exemplos de progressão textual. Mas para ajudar você, então, primeiro momento, a gente tem que entender. Segundo momento, eu tenho que dominar, entendeu o edital? Segundo momento, eu tenho que dominar a parte teórica.
A parte teórica, ela justamente vai estar naquilo que a gente aprendeu em sala de aula. Não, o prof aqui tem tanto tempo de sala de aula, quer dizer, vamos pegar o que a sala de aula nos mostra de positivo, gente. Uma coisa é professor que está acostumado a dar, outra coisa é o treinador, o cara que passou no concurso público. Ele sabe dar aula. Você está chamando o cara de professor? Não, professor sou eu, né, cara? Estou há 35 anos dando aula. Eu estou acostumado com concurso público, pré-vestibular, ensino médio, a minha vida inteira foi isso. Hoje, na universidade, dando aula para o jornalismo e para o direito. Então, a gente é que sabe onde é que dói o sapatinho, né? Onde é que dói o calo no sapatinho. Legal? Então, recolhi tudo isso e formatei para você uma apostila. Bom, essa apostila, portanto, olha só, deixa eu botar a apostilinha aqui, eu vou dar uma palhinha para você rapidinha de como é essa apostila aqui, tá? Essa apostila, ela justamente vai mostrar para você a apostila, olha só, né? É uma apostila que tem toda a base teórica com exemplos de redação, coesão textual. Então, aqui a introdução apresenta o problema, como é que a gente faz aquelas questões mais simples, né? O número de linhas, como é que são as margens, que letra, ó, aquela pergunta. Por isso, sala de aula, né? Aquelas perguntas iniciais, todo mundo sempre faz, nas retificações, o título, como é que se estrutura o texto, como é que se constrói os períodos e os parágrafos, quais são os critérios de correção de todas as bancas, né? O olhar do avaliador. Não interessa, gente, se é CESP, se é FGV, se é CISGRAN-Rio. A redação tem uma estrutura, dissertativa tem uma estrutura pronta, né? Então, qual é a estrutura da dissertação? Qual é a avaliação de linguagem, a norma padrão? O que é essa norma culta padrão? O que é a coesão textual? E algo que é muito importante, que pouca gente entende, que é a diferença de uma questão discursiva para essa dissertação argumentativa. Há diferenças importantes aqui, e a gente está mostrando claramente qual é a diferença. E aí eu vou dar exemplos de dissertação argumentativa, vou pegar proposta de dissertação argumentativa e da dissertação expositiva, que é a que cai lá no CNU. E dou um exemplo do bloco 4 do CNU, explico largamente isso para vocês entenderem, legal? Então, versatilidade vocabulária, aqui o tal vocabulário, né? O que é informatividade, adequação à proposta. Dou mais um tema de redação, uma proposta, analiso proposta detalhadamente, falo da coesão textual, ó, aqui coesão textual, e dou aí para vocês exemplos de elementos coesivos, de adição, de dúvida, de certeza, isso tudo está na minha apostila, né? Quais são, o que zera a redação, os elementos de clareza. Legal? O que é clareza, o que é ambiguidade, sim, os labirintos, que são os períodos muito longos, que é algo muito costumeiro entre os advogados, de fazer períodos muito longos, né? E a segunda parte, que é a prática, eu tenho uma proposta de redação e faço passo a passo de como você interpreta a proposta. Então, eu pego uma proposta aqui, que já caiu em prova de concurso público, dou o primeiro passo, o segundo passo, a construção de banco de ideias. O terceiro passo, como se estrutura o texto, D1, D2, desenvolvimento D1, desenvolvimento 2. Aqui está a estrutura do texto dissertativo, que serve para qualquer redação, qualquer banca de concurso público. E depois eu vou para um exemplo de texto, em que eu escrevo para vocês uma redação e mostro essa redação, como ela se desenvolve, legal? Então, aqui você tem a apostila prontinha. A apostila é a base teórica. Você tem as aulas gravadas para ajudar você, legal? E agora, feito isso, que é passar por essa base teórica, em que eu sei o que é uma dissertação, eu sei qual é a estrutura, eu sei o que é coesão, eu preciso treinar isso. Então, o que eu montei para vocês? Olha só, eu montei para vocês um Classroom. Esse Classroom, você vai entrar no Classroom, eu vou uma série de repositórios de informações, você vai ter material lá, PDF, você vai ter uma série de coisas, mas você vai ter a oportunidade de fazer a redação. E é isso que é o mais importante, legal? Então, a redação, vamos lá, vamos dar uma olhadinha, deixa eu mostrar aqui para você onde é que está o meu Classroom. Vamos ver aqui onde é que está o Classroom. Aqui. Uhum. O Classroom é o seguinte, eu mostro para vocês 2 temas de redação. Então, você vai ter lá o tema de redação,
com a abordagem, como tem que ser feita. Você vai postar no Classroom os temas de redação, olha só que legal, você vai poder postar no Classroom os temas de redação, legal? E esse tema de redação vem para eu corrigir, aí eu corrijo para você o teminha, legal? Então eu examino detalhadamente, mostro para você o tema de redação, como ele tem que ser feito, legal? Então, basicamente, você tem 2 redações para poder trabalhar, legal? Então, deixa eu botar aqui, 2 redações para poder trabalhar no Classroom. Então, o Classroom vai ter 2 dias para eu corrigir, corrijo a redação detalhadamente para você, legal? Então, coloco lá detalhadamente a redaçãozinha para você, bem detalhado, para você entender a correção. Você vai fazer a primeira redação, você vai fazer a segunda redação, e à medida que você vai fazendo as redações, eu vou corrigindo, eu corrijo, e só depois de eu corrigir que você vai fazer a segunda redação. Então, os temas que eu escolhi, são eu que estou produzindo os temas, né, são temas dentro do estilo da FGV, que são temas subjetivos, cuidado, atenta bem, você precisa treinar esses temas subjetivos, legal? Temas subjetivos, e, basicamente, há uma forma de você interpretar esses temas e uma forma de abordagem, porque é diferente de uma redação do Enem, por exemplo. Né? Por quê? Porque a redação do Enem ela é feita com temas objetivos da realidade palpável. Né? Então, os temas subjetivos são bem diferentes na sua abordagem. É isso que a gente vai examinar também nesse curso de redação prontinho que eu tenho para você. Então, primeiro passo, vamos retomar? Você tem que entender o edital, você tem que saber quais são os critérios de correção, legal? Você precisa saber como você vai ser avaliado, e você precisa, por último, dominar a parte teórica, e, por último, você precisa treinar a redação. Então, todo esse processo, você precisa de quanto tempo? 40 dias, talvez. Se você tiver 2 horas por semana para você fazer as redações e você enviar a redação, isso é muito importante. Mas, olha só, essa correção que é feita, ela precisa ser detalhada, e ela não pode ser feita por inteligência artificial. Ela tem que ser feita por um professor que está acostumado a avaliar redações em provas desse gênero. Essa avaliação que vai ser feita é diferente da avaliação no dia da prova, porque o objetivo dessa avaliação é catar seus erros e tentar prescrever um remedinho para que na próxima redação você melhore o seu conteúdo. De modo que nós vamos ter, ao longo dessas 2 redações, um perfil das suas dificuldades. E aí você pode comprar um pacote extra e continuar fazendo mais redações, se você tiver tempo suficiente para isso. Mas com a parte teórica, com as 2 redações, você já cumpre tarefas importantes. Professor, eu corrijo, eu faço redações, eu estou acostumado a escrever. Você precisa conhecer a dinâmica da dissertação em prova de concurso público. Você precisa treinar o que é uma tese, o que é um bom vocabulário, quais são os problemas de pontuação que você tem. Então, tudo isso a gente vai ter uma amostragem. Essas aulas, elas vão sendo atualizadas conforme nós vamos seguindo o roteiro, a gente vai atualizando essas informações. Então, aguardo você para a gente começar esse trabalho o quanto antes, para a gente conseguir esses 40 pontos no Ministério Público. Tamo junto?